dos que não foram, a volta dos que nunca foram, Cris. É um dia confuso, viu, ouvintes? Vai precisar de bastante atenção para seguir o fio da política hoje, porque ele desencapou. Pois é. Ô, Cláudio, eu pensei, eu me via atropelado pelos fatos a cada 30 segundos, mais ou menos, Cláudio. Boa tarde. Muito boa tarde, Cris Panvec, boa tarde, Lana, boa tarde, Brasil. O que a gente assistiu hoje é um fenômeno frequente em momentos como esse, né? Momento de último dia, né? Último dia, as pessoas que arrependidas por decisões que não tomaram, iniciativas que não adotaram em dias antes, semanas antes, meses antes, deixa tudo para a última hora. E foi exatamente o que aconteceu. O governador de São Paulo, que agora renuncia, ele, de fato, enfim, deixou vazar a informação de que não seria candidato mais, que ia desistir. E tudo isso em razão do que vinha acontecendo. Era uma questão que a gente trouxe aqui várias vezes, né? A gente vinha comentando esses casos aqui, que é exatamente dessa traição que estava em curso no PSDB contra um candidato que conquistou essa condição nas prévias do partido, né? O PSDB, para tentar demonstrar que estava ali fazendo algo novo, introduzindo uma prática nova na política brasileira, na democracia brasileira, com essa coisa de prévias, etc., fez as prévias, o partido escolheu o João Dória, e aí, como o Bruno Araújo foi derrotado, Eduardo Leite foi derrotado e toda aquela arada do PSDB também foi derrotada, eles então passaram a articular a não confirmação do resultado das prévias na Convenção Nacional do Partido em julho. E isso tinha um significado de traição, de rasteira, né, e de tapete puxado, facada nas costas, como você achar melhor definir o papel lamentável da direção do PSDB. Quando o governador João Dória deixa vazar que vai desistir, isso deixou o PSDB em polvorosa, porque o Bruno Araújo ele cometeu um erro primário, né? Ele que não tem assim essas experiências todas e tal, mas ele cometeu um erro primário. Ele está pela primeira vez comandando uma eleição presidencial como presidente do partido, né? E ele tentou assumir, digamos assim, o comando das articulações, das negociações. Na eleição presidencial, o comando é do candidato, não é o presidente do partido, é uma coisa completamente acessória. O presidente do partido vai ali, né, enfim, avalizar o que foi decidido, mas a articulação é feita necessariamente pelos candidatos. E o que ele fez foi começar a se articular com outros partidos, deu entrevista ao Datena dizendo que havia um pacto e que esse pacto era mais importante do que as prévias e que o candidato do PSDB não era o João Dória. Ele chegou a dizer isso. Eu acho que exibimos aqui a sonora, né? Sim, segunda-feira, se não me engano, terça-feira. Não é? Acho que foi anteontem, né? Dizendo, o candidato não é o João Dória, será o candidato será aquele que vai surgir, né, do entendimento desse pacto. Como assim não é o João Dória? Quer dizer, esse tipo de alegação poderia ser feita pelo próprio João Dória, talvez, né? Mas não pelo presidente do partido. Quer dizer, deixando claro que o presidente do partido estava ali participando daquela trama, né, daquela armação para puxar o tapete do candidato. E o candidato disse, então, ok, não quero mais. E aí ele botou a mão na cabeça, foi uma reação surpreendente, né? E aí o João Dória impôs certas condições para a manutenção da candidatura, e foi o que aconteceu. Atendidas essas condições, o governador, então, finalmente confirmou a candidatura. Teve um episódio paralelo que não pode ter sido casual, né, que é o movimento bastante, também igualmente surpreendente, mais consumado, né, do ex-juiz Sérgio Moro, de abandonar o Podemos, que é um partido ao qual ele se filiou faz pouquíssimo tempo. Ele já saiu do Podemos para se filiar à União Brasil. É muita coincidência para as duas coisas, os dois fatos não terem sido feitos de maneira articulada, né? Como o PSDB vinha conversando com a União Brasil, e também o João Dória, eventualmente, mas excluído pelo Bruno Araújo dessas conversações, o João Dória já teve conversas com o presidente do União Brasil, com a pré-candidata do MDB, a Simone Tebet,
Enfim, tinha ali uma conversa, mas eram conversas paralelas, né? Excludentes, inclusive. Agora, com essa ida do Sérgio Moro para a União Brasil, isso sugere, né, uma aliança bem provável dos dois, de Sérgio Moro com João Dória. O difícil é você definir quem é que seria o vice de quem, né? Esse aqui é o problema, né? É definir quem teria humildade suficiente para dizer, ok, estou fora, você é melhor do que eu, você é melhor nome do que eu neste momento, é mais forte, etc. Será que o João Dória toparia ser vice do Moro ou vice-versa? Eu não vejo essa possibilidade, né? Mas eu tenho a impressão que nunca esteve tão próximo a uma aliança entre os dois, né? Esses dois movimentos no mesmo dia, ainda que hoje seja 31 de março, portanto, data limite, etc. e tal. Apesar disso tudo, o fato é que não são movimentos políticos casuais, né? Eu acho que tem ali muito a ver e vamos aguardar os próximos acontecimentos. Nomes da terceira via sendo colocados na mesa ali, Lana Cânico. As cartas estão sendo Quem sabe colocadas, engata, né? ainda embaralhadas, né? Mas logo, logo a gente vai saber a ordem dessas cartas. Eu quero dar destaque para a nota de Sérgio Moro, que até surpreendeu pela simplicidade, né? Alguns senadores do Podemos disseram que ficaram surpresos com o anúncio da saída de Sérgio Moro, dessa figura de pré-candidato à presidência da República e do partido também. Aspas para Sérgio Moro: o Brasil precisa de uma alternativa que livre o país dos extremos, da instabilidade e da radicalização. Por isso, aceitei o convite do presidente nacional da União Brasil, Luciano Bivar, para me filiar ao partido e, assim, facilitar as negociações das forças políticas de centro democrático em busca de uma candidatura presidencial única. Destaque para o fato de João Dória ter encerrado também o discurso dele falando em uma união. Agora é a hora de ser a favor do Brasil, de união. É óbvio que por trás de tudo isso há um movimento para unir forças. Afinal de contas, o segundo pelotão, que seria de uma terceira via, está cada vez mais descolado do primeiro pelotão, que são o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro. É isso que as pesquisas estão mostrando. E, mais uma vez, a última pesquisa não foi nada favorável para Sérgio Moro. Ele já teve no patamar de 2 dígitos, 10% das intenções de voto, saiu com 6% das intenções de voto no último Poder Data que a gente noticiou ontem. Continua a nota de Sérgio Moro. A troca de legenda foi comunicada à direção do Podemos, a quem agradeço todo o apoio. Para ingressar no novo partido, isso foi condição de Luciano Bivar. Para ingressar no novo partido, agora nas palavras de Moro, abro mão nesse momento, e aí o nesse momento tem bastante peso, da pré-candidatura presidencial e serei um soldado da democracia para recuperar o sonho de um Brasil melhor. Então, nesse momento, está colocado. Você está vendo aí na tela, para quem está acompanhando a gente ao vivo pelo YouTube, a nota que foi publicada por Sérgio Moro. É óbvio que esse movimento de entrada no União Brasil tem algumas vantagens. Se você olhar para o Podemos, a Renata Abreu já tinha dado sinais para Sérgio Moro de que não estaria disposta a financiar uma candidatura à presidência da República, né? É uma coisa muito maior do que o Podemos podia oferecer nesse momento a Sérgio Moro. E aí o União Brasil é outra coisa, é outro universo. O tamanho do gigante do partido com tempo de TV, com dinheiro para gastar. Agora ele só tem que decidir quem é que vai ser a cabeça de chapa. Inclusive, temos outros nomes, né? Simone Tebet, quem é que vai ficar a cabeça? Obviamente, o recado, o checkmate que João Dória dá hoje, porque é muito difícil de acreditar que todo esse movimento foi feito em algum segundo, ele realmente cogitou a possibilidade de desistir. Um movimento muito arquitetado que teve como resultado um aumento da atenção, um aumento exponencial da atenção dada para essa simples saída do cargo hoje e a permanência como pré-candidato. Ele ganhou uma nota importante que foi assinada pelo Bruno Araújo. Ele ganhou atenção demais, né? Transmissões ao vivo. Ele provou a força, então hoje vence João Dória. Amanhã, será que ele vai ser capaz de manter essa vantagem? É muito difícil de dizer, muito cedo para dizer isso ainda, Cris. Mas
É um dia bastante importante para os próximos momentos da disputa eleitoral de 2022, com certeza. Agora, só para a gente fechar, ô Cláudio, como a gente quase caiu de costas, né, quando observamos as primeiras informações logo lá nas primeiras horas da manhã, eu imagino que muito político quase caiu de costas também, né, e observou muito atentamente esse movimento do João Dória, que, se fosse concretizado, poderia implodir tudo que foi feito aí pelo PSDB ao longo de 20, quase 30 anos aqui no comando de São Paulo, porque desarticularia todo o partido aqui em São Paulo. Agora, como que a gente pensa no grupo, como você citou no seu comentário, Cláudio, o grupo que jogava contra o Dória? O que a gente vai esperar agora do grupo capitaneado pelo Aécio Neves, que tem ali como personagem principal nessa história o Eduardo Leite? Pra onde vai Eduardo Leite? Exatamente, pra onde vão essa galera? Onde vai essa galera, ô Cláudio? Olha, eu acho que eles vão continuar onde estão, sabe? Eu acho que não tem muita alternativa, né? Porque o fato é que o Dória, espertamente, diga-se de passagem, fez o PSDB perceber que se é ruim com ele, pior sem ele, né? A desistência dele implodiria o partido, em São Paulo, sobretudo, que é a base fundamental do PSDB, e também no plano nacional. Deixariam viúvos, né? Deixariam com a mão abanando candidatos do PSDB em todos os estados, né? Gente que precisa de um candidato a presidente no palanque, né? Os candidatos a governador, a deputado federal, a senador, etc., do PSDB nos estados, precisam ter lá aquele dia em que vai chegar o presidente, né, o candidato a presidente do partido, e fazer ali, criar o fato político, etc. e tal. Além disso, tem a liderança do candidato a presidente, né? Tem a questão da gestão dos recursos do fundão eleitoral, né? Muito dinheiro a ser gasto no financiamento da campanha presidencial e também nas campanhas dos governos estaduais. Eu acho que essas pessoas foram derrotadas, simplesmente. Já tinham sido derrotadas lá atrás, nas prévias de novembro, e foram derrotadas hoje, e assim, foi uma jogada, eu achei inteligentíssima do João Dória, ou do seu staff, enfim, da turma dele, ou aconselhado pelas pessoas que o acompanham, e eu queria chamar a atenção, e as pessoas nem sequer percebem isso, né? Na figura do prefeito de São Bernardo do Campo, a cabeça política do prefeito é uma coisa muito especial, né? Que é o Orlando Morano. Isso. Ele é um talento político, né? Dali sai muita coisa e que orienta, inclusive, o comportamento político do governador de São Paulo. O que o governador fez, olha, é o seguinte, não quer que eu seja, ok, estou fora. Disse isso, simples assim, estou fora. E disse, não, peraí, não, senta que o leão é manso, não é bem assim e tal. E aí ele impôs uma série de condições de compromisso, de demonstrações de compromisso do partido com a candidatura para ele continuar. Ele recebeu essas garantias e resolveu continuar. Simples assim. Sobre o Sérgio Moro, nessa carta em que ele comunica a filiação dele ao União Brasil, ele fala em algum ponto da carta que chega ao União Brasil como soldado, né, na luta pela democracia, coisas assim. E teve gente que interpretou isso como uma demonstração, quando ele disse também que abre mão da candidatura presidencial, que ele estava chegando no União Brasil para ser um candidato a deputado, no máximo, porque candidato nem a senador podia mais, porque essas vagas já estão todas ocupadas, né? Mas, na verdade, essa é uma linguagem política de quem está chegando na casa dos outros, né? Está chegando para morar. Você imagina o sujeito que está chegando lá, aquele primo distante, né? Que de repente chega na sua casa e de malicuia, né? E tem que pedir licença para entrar na sua casa. E foi mais ou menos isso que o Sérgio Moro fez, tentando demonstrar, inclusive, aos filiados do União Brasil, que ele não está ali para chegar para... Ele não, como dizia, ou como disse certa vez muito bem, né, como definiu o genial Romário, né, ele era tão bom na bola quanto nas palavras, quando ele disse que não se pode chegar e já ocupar a janela da frente lá do ônibus. Né? Entrou no ônibus agora, já vai para a janelinha da frente. Né? Não pode. Nem pegar o controle remoto da televisão. Não, né? chegar abrindo a geladeira, não dá, gente. Chutando assim o cachorro, funciona, né? Aquela coisa. Assim.
se afastando do cachorro com o pé, né? Isso aqui não pode. E o Sérgio Moro, na verdade, ele fez um gesto político de educação ali, meio que pedindo licença para entrar, né? Mas ele está ali para ser candidato a presidente ou a vice, né? Ele está ali para ser instrumento do União Brasil, que é um partido gigantesco, produto, como a gente tem dito, né? Tem lembrado aqui da união do antigo Democratas com o PSL. Tem muita gente desse partido, muito dinheiro, muito tempo na TV, só não tem uma coisa: candidato. Não tem ninguém relevante no União Brasil capaz de encarar uma situação como essa, né? Capaz de representar o partido numa chapa presidencial. A chegada do Sérgio Moro dá à União Brasil esse protagonismo que não havia. E olha, se ficar tudo como está, ou seja, o Sérgio Moro, candidato a presidente pela União Brasil, e o Dória, candidato a presidente pelo PSDB, tudo indica que haverá ali algum crescimento dos dois, né? Esse gesto político, essa movimentação política que foi hoje protagonizada pelo governador João Dória, foi muito competente. Eu achei muito competente. Foi uma jogada do ponto de vista da exposição na mídia, do ponto de vista de tudo. As pessoas começaram a pensar sobre como é que vai ser, né? Mas ele está ali, o desempenho dele nas pesquisas é muito modesto e tal. Mas olha, isso ficou demonstrado hoje, né? Que essa coisa ainda está para ser escrita, essa história, né? A história do desempenho do candidato do PSDB. Hoje foi um dia muito especial mesmo, para quem gosta de política, assim, um prato cheio, né? Um prato cheio. Mas eu volto a dizer, viu? Orlando Morando, esse é o cara. É o jogo político sendo jogado. É o jogo político sendo jogado, um dia quente, acho que foi uma jogada de mestre. Eu só queria complementar que eu acho que juntos eles vão ter um resultado completamente diferente. Então, a sinalização que o Sérgio Moro dá hoje, ao baixar a cabeça para ter que mudar de casa, a falta de trato político que ele teve com essa nota, né, nem tendo avisado os colegas do Podemos, já sinaliza que ele é mais novato e que ele não sabe jogar esse jogo, talvez para ser uma cabeça de chapa. Então, tem que ver os próximos capítulos dessa história. E imagino que agora a coisa vai... Ou se ele não conseguir, Cris, transformar isso em resultado nas pesquisas, eu estou falando do Dória, como não conseguiu levar o sucesso da vacinação para as pesquisas, aí sim vai ser uma surpresa, porque é impressionante. É aquilo que eu falei aqui ontem, tem muita água para passar por baixo dessa ponte e você vai acompanhar cada detalhe aqui na Rádio Bandeirantes, em especial aqui nos bastidores do poder. E tem uma coisa assim que eu queria chamar a atenção novamente, né, das pessoas, essa coisa das pesquisas e tal. Olha, João Dória, esse cara aí, né, começou, eu volto a dizer aqui, do mico que eu paguei lá na candidatura dele a prefeito de... Posso reproduzir aqui? Mas onde está o PSDB com a cabeça de colocar o João Dória? Mas 3%, mas não vai para lugar nenhum. Ele tinha 1 ou 2%. Eu disse, é verdade. Eu cheguei e disse, o PSDB podia ter arrumado um candidato melhorzinho, né? Né, que tivesse um melhor, pudesse representar uma expectativa de vitória, um partido tão forte em São Paulo. O cara tinha 1 ou 2%, aí ele ganha no primeiro turno, quer dizer, eu paguei com minha língua, né? Então, assim, desde então, eu não subestimo a capacidade do João Dória de sair de 1, 2 para até lá os píncaros da glória. É verdade.